Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandra Wischerman, estou aqui com o intuito de tocar o seu coração, de falar com você aquelas palavras que Deus trouxe para o meu coração. E nesse momento eu creio que você esteja passando por uma depressão, por um momento muito triste, muito difícil na sua vida. Por isso você encontrou esse vídeo. E através das palavras que eu vou estar aqui passando para você, eu creio que o Senhor Jesus fará o propósito dele no seu coração, que é te libertar de todo esse cativeiro. Eu estarei relatando 6 versículos para auxiliar você a sair do ponto A ao ponto B. Eu quero realmente, nesse vídeo, proporcionar algo tão extraordinário na sua vida que fará você uma nova criatura em Cristo Jesus. Alexandra, para estar vendo seus vídeos, estar acompanhando você, precisa ser evangélico? Não, precisa apenas acreditar naquele que vive e reina, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu lhe peço, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder vídeos tão bons quanto esse. E fique até o final, assim você vai ter certeza que valeu o seu like, correto? Bom, hoje eu gostaria de falar com você 6 versículos bíblicos que vai te ensinar, te instruir, assim como fez comigo, a lidar com o dia a dia, com as situações adversas da vida e vai te fazer uma pessoa melhor. Vai te fazer seguir um caminho melhor, seguir um caminho onde você consiga persistir, prosseguir, e ir com tanta e tanta vontade naquilo que é seu objetivo e seu sonho, que nada vai lhe impedir de realizar. A depressão é um sentimento muito ruim no nosso coração. Ele está muito ligado ao nosso passado, aquilo que já passou, aquilo que já não faz mais parte da sua vida. Muitas das vezes também está ligado ao perdão. Aí a gente pensa assim, nossa, perdoar, que coisa mais difícil, pois você não sabe o que eu senti. Eu tenho até vídeo aqui no canal de perdão, corre lá, dê uma olhadinha após terminar esse vídeo, assim você vai entender um pouco mais sobre ele. Mas eu quero te falar nesse vídeo aqui sobre um perdão que talvez seja mais difícil do que você imagina. Talvez é aquele perdão que você ainda nem pensou em dar. É perdoar a si mesmo. Bom, pedir perdão ao próximo é muito difícil, correto? Pedir perdão a Deus, muitas das vezes não é difícil, porque se você ajoelhar de bom coração e decidir que a partir daquele dia você não cometerá aquele erro e implorar ao Senhor, suplicar a Ele pelo perdão, assim Ele te dá o perdão. Então tá tudo bem, não é tão difícil. Difícil é você se posicionar perante Deus e falar realmente que você conseguirá sair desse lamaçal de pecados e começar a seguir o Senhor Jesus Cristo. Bom, além de tudo isso, existe o perdoar a si mesmo. Por que eu falo que às vezes esse perdão é mais difícil? O que acontece é o seguinte, muitas das vezes no mundo a gente tem certas aflições que nós não acreditamos que vamos fazer ou cometer, até que você, infelizmente, cai nesse pecado. Porque o pecado, gente, ele vem assim com muita mansidão, ele vem como se diz, engatinhando, sabe? Vem devagarzinho, devagarzinho. Quando você vai perceber, infelizmente você se encontra nisso, você acaba pecando, falhando e você fere o seu próprio princípio. Ou seja, aquilo que para você é importante, a partir desse momento, de repente, você começou a cometer de forma errada. E isso gera um problema gigantesco, que é, como você não acreditava que aquilo era possível, como você dizia que era impossível você pecar, infelizmente você cai nisso, você não se considera uma pessoa apta a se perdoar. Então, se perdoar é o início de sair de uma depressão profunda. Por quê? Porque tem algo que está te incomodando, está incomodando seu coração, seu ser, sua mente, a sua alma. E a partir do agora, se você começar a se perdoar, a permitir, pedir o perdão a Deus, assim as coisas vão fluir melhor.
Por que às vezes a sua vida está estagnada, está parada? E às vezes você pensa assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou prosseguir? Tá muito difícil. Ai, Jesus, o que eu irei fazer? É porque tá difícil mesmo. Não tem como você prosseguir, você acreditar num futuro melhor se você mesmo não se perdoar. Então, o primeiro passo para sair de um quadro de depressão, um quadro de sofrimento, é se perdoar. Perdoar o seu próximo e assim pedir perdão a Deus. É muito difícil, Alexandra, é quase impossível. O que eu vou fazer? Eu te oriento, a partir do hoje, começar a orar um Pai Nosso. É uma oração simples, é uma oração básica, é uma oração que todos nós sabemos, mas ela é o GPS que vai te levar para o céu. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, ela ensina perfeitamente, gente. Ele deixou lá lindo, lindo escrito pra gente. Perdoai ao próximo, assim como eu lhe perdoo. Então, ou seja, você precisa de perdoar aquelas pessoas que têm te ferido, assim Deus vai te perdoar pelo que você já feriu, pelo que você também já fez. Pois às vezes a gente acha que as pessoas fazem tudo errado e não nos colocamos no lugar delas. Nós também temos erros, nós também temos falhas. Eu estou falando para você e também estou ouvindo, assim estou dizendo eu. Também erro, também falho. E eu te peço perdão se você não gostou de qualquer coisa até aqui, mas se você gostou, curte esse vídeo, pois é muito importante para mim. Isso vai ajudar o YouTube a estar enviando para mais pessoas. Aquilo que é bom para você, eu quero que você compartilhe, pois isso vai me ajudar também a alcançar os corações que eu me posicionei com Deus para estar tocando nesse momento. Muitas das vezes, existem pessoas que nesse momento podem estar pensando em suicidar, podem estar pensando em fazer algo para estragar a sua vida. E talvez com esse vídeo, dizendo que você é um filho em Cristo Jesus, nós somos seus irmãos e nós acreditamos no nosso Deus que pode trazer um milagre para a sua vida, essa pessoa pode sair deste cativeiro. Então, prosseguindo com a nossa mensagem, são 6 versículos básicos, 6 histórias inacreditáveis. Elas estão na Bíblia e eu vou te provar, vou te falar o versículo para você não ter nenhuma dúvida. Vamos falar de Jairo, vamos falar da sua filha de 12 anos. Para quem não conhece essa passagem, essa menina estava doente. O seu pai foi atrás de Jesus Cristo para conseguir a cura. Então, a situação de Jairo era uma situação onde eu vou pegar um pedaço dessa passagem e tentar abordar com você de uma forma bem diferente do que talvez você tenha já ouvido. Jairo tinha bons amigos, amigos nos quais eles fariam assim tudo para auxiliar Jairo, para cuidar dele, para fazer o melhor por ele. Tanto que esses amigos estavam lá na casa de Jairo, enquanto Jairo saiu de sua casa para ir de encontro a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao decorrer do momento onde ele estava passando, ele atuou milagres e Jairo viu tudo aquilo. Porém, os seus amigos que estavam lá com aquela filha de 12 anos doente, chegaram até Jairo e disse: não perturbe mais ele, pois sua filha já está morta. Você entende, você aí do outro lado, entende que esses rapazes que vieram até Jairo, eles são ótimos e excelentes amigos, tanto que estavam lá e vieram dar um recado? Eles são bons amigos. O que eu quero te informar é que eles já não acreditavam mais no milagre. Existem pessoas que estão convivendo com você, que estão vivendo do seu lado. E essas pessoas não acreditam mais no milagre de Jesus na sua vida. Elas são excelentes amigas, elas são pessoas que são do seu coração, mas elas já não, de forma alguma, acreditam que Deus é a cura para você. Deus pode curar, transformar, libertar você dos seus caminhos. Então, Ele pode também te tirar desse quadro depressivo, dessa situação que você já não tem mais saída, que você não vê mais solução. Jesus Cristo, Filho de Davi, Ele tem compaixão de você. Então, as pessoas que estão ao seu derredor não quer dizer que elas não te amem, não quer dizer que elas não gostam de você, mas muitas das vezes elas não vão enxergar o milagre. O milagre, Jesus disse a ele: acalma o seu coração.
eu irei até sua filha. E ao chegar lá, olha para você ver o que Jesus teve que fazer. Quando ele chegou lá, ele disse aos seus discípulos: aguarda. Ele pediu para que aquelas pessoas se retirassem, dessem licença, pois dentro daquele quarto aonde ele entrou, imagino eu que só poderia estar ali quem tivesse fé. Ele levou 2 dos seus discípulos, a mãe, o pai, entrou ali dentro, olhou para aquela filha e falou assim: levanta-te. O que eu quero te dizer é que Deus, ele tem aqui para você agora um propósito. E ele diz: levanta-te dessa depressão, levanta-te desses maus tratos, levanta-te dessa vida que está difícil, pois nada é impossível para quem crê em Jesus Cristo. E naquele momento, Jairo não pôde olhar para os seus próprios amigos, que já decretaram falência para o sonho dele, e decretaram falência para a vida da filha dele. E não quer dizer que nesse momento, ao decretar isso, que os amigos dele são pessoas ruins. Isso não quer dizer, pessoas estão todos os momentos do nosso lado, ao nosso derredor, próximo a gente, porque elas nos amam, mas elas não acreditam 100% na vitória que é sua. Para acreditar 100%, precisa de você confiar em Jesus. Você confiar em Jesus Cristo. Somente você conseguirá alcançar o que Deus tem para você. E as pessoas que estão perto de você, infelizmente, não vão alcançar o seu milagre. Então, levanta-te, pois você precisa de escrever sua trajetória. A segunda passagem que eu tenho para relatar a vocês, olha para vocês verem, essas passagens são para diferenciar os amigos que vão te ajudar a chegar no que você precisa e os amigos que não vão te ajudar. Por isso que é importante que você esteja próximo a 5 pessoas que vão te ajudar a chegar no nível que você deseja. Pois as pessoas que estão perto de você te influenciam. Não adianta você falar que não. Elas te influenciam sim. Os amigos de Jairo iam dizer a ele: não tem como mais. Agora nós vamos para a segunda passagem. A passagem de Bartimeu. Olha, ela está em Marcos 10:46. A história de Bartimeu, ela nos relata onde um cego, ele estava assentado num ambiente e ele ouviu falar de um Jesus, o Nazareno, o Todo-Poderoso. Ele ia passar por ali. E quando ele passasse, ele já pensou: ele cura, eu vou até ele. Então imagina que pessoas ao redor de Bartimeu estavam, e Bartimeu, com aquela sede de receber a cura, ele deve ter implorado, ele deve ter pedido às pessoas para que auxiliasse ele até Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece, o que nos relata na Bíblia, na passagem de Deus? Deixa bem claro para mim e para você que eles disseram a Bartimeu: cala-se, ó. As pessoas estão falando para você se calar, que você não vai conseguir. Disseram para Bartimeu: cale-se. Jesus, o Nazareno, ele não irá ouvir, dar ouvido, dar atenção a você, um mendigo. Pois ele estava mendigando pão. Imagina só, se hoje em dia uma pessoa com uma deficiência já tem tantas inúmeras dificuldades na sociedade que nós vivemos. Imagina naquela época, pode ser que ele estava sujo. Imagino eu, não é a palavra que está falando não, imagino eu que ele estava numa situação tão, assim, desesperadora, mendigando pão, mas ele ouviu dizer de um homem que curava, ali ele queria e desejava, mas as pessoas oprimiam Bartimeu, diziam a ele: cala-se, mas ele mesmo assim gritava: filho de Davi, tende compaixão de mim. Sabe aquelas mesmas pessoas que passaram por ele, pois conseguiam caminhar, pois tinham olhos para enxergar, pois conseguiam ir até Jesus, chegaram até Jesus. Mas Jesus, ouvindo o clamor de Bartimeu, disse: vai até aquele homem
cujo grita, cujo clama pelo meu nome. E vai lá, ele colocou pessoas que talvez passaram por ele e nem deram ideia para ir lá, o levantar e trazer até Jesus. Jesus então disse que ele estaria curado. Na palavra fala também que Bartimeu, nesse momento, ele pegou e seguiu Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele falou assim: eu não volto para lá, pois lá as pessoas não olhavam por mim. Eu conheci um Deus que cura, um Jesus Cristo, Filho de Deus, que cura, salva e liberta. E a partir disso ele pensou: não vou viver mais naquela mesmice. Eu não vou viver mais mendigando pão, pois eu creio num Deus que cura. É isso que eu preciso te informar. Se você crê, se você acredita num Deus que pode fazer o impossível na sua vida, quando ele se apresentar a você, creia nele, vá diante dele, vá com ele. Não queira você continuar na mesmice, continuar aí, eu vou continuar aqui nessa vidinha que eu tô levando porque tá muito boa. Ei, a cura chegou pra você. Ei, a vitória chegou pra você, mas você quer ainda continuar nessa mesmice? Quer obedecer a Deus, mas quer obedecer só metade? As pessoas não acreditavam no Bartimeu. É isso a mensagem que eu quero te falar. Elas não acreditavam no sucesso, na cura de Bartimeu. Mas sabe o que aconteceu? Ele, em meio àquelas pessoas, ele não importou para ninguém que estava do seu lado, ninguém que estava ali debochando dele. Ele disse: existe um homem que cura, eu vou confiar, eu vou ter fé, eu vou acreditar. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Foram essas as palavras que ele disse. E eu quero te informar que se nesse momento tá difícil as coisas para você, você tá com medo, você tá aflito, diga, creia, ajoelha e fala com o Senhor: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Comece a clamar, comece a orar, comece a jejuar e creia que o Senhor nesse momento ele pode também te curar. A cura daquele homem era a cegueira que estava nos olhos dele. E eu quero às vezes falar que existe uma cegueira no mundo espiritual, na nossa vida, na nossa caminhada. Quantas coisas difíceis acontecem e a gente, em vez de olhar para Deus e falar: filho de Davi, tem compaixão de mim, a gente começa a murmurar, a gente começa a mimimi, a falar com um, fala com o outro. Você fala seus problemas para todo mundo e esquece que se você ajoelhar no seu quarto e clamar a Ele, Ele poderá resolver. Você esquece que Ele é o dono de tudo e de todos. Ele já escreveu a sua história. Deus escreveu a sua história. E se você tiver que consultar alguém, pedir a alguém ajuda, peça a Ele, quem já viu o seu futuro, quem já sabe do seu futuro. Assim, agora eu vou para a terceira passagem, a passagem que diz em Samuel, olha, é 1 Samuel 17:33. Olha lá, Saul disse a Davi: contra estes filisteus não podes pelejar, pois ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a mocidade. O que Saul quis dizer a Davi? Você não é capaz. Eu até vou deixar você ir. Porque olha lá, Davi. Nesse momento a Bíblia fala sobre Davi derrotar Golias. Vocês acreditam que Saul ele gostaria que fosse derrotado Golias? Tá tudo bem. Ia ser excepcional. Porém, Saul não acreditou que seria possível Davi derrotar Golias. Quantas pessoas olharam para aquele pequeno homem? Imagina, nós, uma pequena mulher, às vezes sem muita fé, as pessoas olham e não acreditam que a gente é capaz. Elas não acreditam que você é capaz. Enquanto você deixar essas pessoas debocharem, dizer que você não é capaz, desculpa, mas você vai continuar assim.
Agora, se você se posicionar assim como Davi, ele falou, eis aqui, ó, eis-me aqui, Saul, irei por nós. Davi não foi só por si, ele foi porque ele, ali naquele momento, ele olhava para o reino e dizia, eu irei por nós. Eu irei talvez pelos que não conseguem pelejar. Saul falou, então vá e faremos, né? E aí vamos ver o que vai dar isso. Ali ele ainda disse, você é jovem, eles já são velhos de guerra. Infelizmente, Saul olhou naquele momento com os olhos carnais, mas os olhos espirituais, Deus olhou para Davi e pensou, ele não negou. Ele não foi por um propósito único, ele foi por todas as pessoas que estavam ali. Então, Davi, ele pegou aquela pedra, ele derrotou Golias. Você hoje precisa de uma pedra para derrotar quem? Será que você precisa derrotar as pessoas que estão falando de você, que estão falando mal de você, que estão dizendo que você não vai conseguir? Ou será que você precisa derrotar a si mesmo? Pois não acredita mais em você. Talvez você não está acreditando em si mesmo. E aí mora um grande problema. Você não acredita que você é capaz? Você não acredita que você consegue? Você não acredita que as vitórias chegam até você? Você não acredita que a prosperidade pode chegar até o seu lar? Você não acredita que seu casamento pode ser restaurado? O que mais você não tem acreditado? Deus precisou de um homem com fé, acreditando que o milagre poderia acontecer. Davi foi esse homem. Eu não te convido para ser Davi, mas eu te convido para ser uma mulher que hoje vai decidir que a partir desse momento você irá se posicionar, sabe? Alertar. Eu quero, eu desejo, eu imploro ao Senhor que com a fé que eu vou ter a partir de hoje, eu não serei mais uma derrotada. Porque a derrota, ela vem de Satanás. Ele é o derrotado, você não. Você foi chamada, foi feita pela vontade de Deus. Ele que construiu o ser humano, ele amou de uma tal maneira que ele entregou o seu filho unigênito. Ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Ele entregou ele ali para sofrer na cruz por nós. Olha, nesse momento eu queria que você pensasse comigo, após essas 3 situações que eu te falei, que está falando ali na Bíblia. Olha quão sofrido foi para Jesus Cristo. Imagina só atravessar um prego furado um canto ao outro de uma pele de uma pessoa. Imagina que sofrimento ele passou. Tudo isso, seu sangue derramado, uma coroa de espinhos em sua cabeça. Imagina as pessoas jogando vinagre em Jesus Cristo. Olha, gente, imagina ele com sede. Ninguém deu a ele de beber. Olha, quando eu olho para essa passagem, me dá uma vontade de chorar, um sofrimento no meu coração. Porque tudo que ele fez ali foi por mim. Foi por você. Foi para nós, sabe? Foi para nós. Foi para que nossos corações hoje olhassem para a palavra, olhassem para a Bíblia, lesse ela e começasse a compreender, começasse a viver aquele manual de instruções que Jesus tem dado. É o GPS do crente. Uma pessoa, gente, eu quero que vocês entendam que uma pessoa sem destino, ela não chega em lugar nenhum. Não tem como. Se você pega hoje a Uber, gente, se não tiver um lugar para colocar ali, ó, digitar, eu quero ir para esse lugar, a Uber não te leva, o carro não chega na sua porta, porque ele não sai sem destino. O aplicativo, ele precisa de um ponto de partida e um ponto de chegada. Ele pode até parar no caminho. Tem lá opções diversas, mas se você não tiver da onde sair, aonde você quer chegar, você não vai para lugar nenhum.
Eu quero te informar, eu preciso de que você se atente a isso. Se você não decidir aonde você quer chegar, não tem como. E se ainda assim tiver pessoas como essas que eu citei agora, que são suas amigas, que gostam de você, mas infelizmente não planejam como você, não querem chegar onde você vai chegar, não pagam preço para que as coisas aconteçam, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas agora eu vou te falar de agora eu vim mais 3 passagens. 3 passagens totalmente diferentes. Para que venha te alertar, venha te ajudar, venha te auxiliar. E daqui para frente, você venha selecionar pessoas como essa para estar no seu convívio. Alexandre, o que eu farei com as outras, você ainda vai amar, ainda vai respeitar, ainda vai ter próximo a você. Mas quando elas forem te aconselhar, toma cuidado. Pois às vezes o conselho do tolo está chegando no seu coração e você precisa do conselho do sábio. E para discernir os dois, precisa de buscar sabedoria, e sabedoria está na palavra de Deus. Não tem como citar aqui outra passagem, outro lugar, mas não a palavra, pois a palavra ela nos instrui, a palavra nos mostra de sofrimento de pessoas que já passaram, situações adversas que elas já passaram, e elas nos instruem, nos mostram o que eles fizeram de bom, de ruim, e a gente pega proveito daquilo e começa a executar na nossa vida. Você quer mais? Olha os princípios básicos da Bíblia. E não negligencia eles. Não faça diferente. Porque os princípios que vai te levar é tipo assim, olha, se tudo der errado, pelo menos as coisas corretas você fez. Se tudo der errado, pelo menos você tentou. Agora eu vou lá para os 3 versículos. Vamos lá. Lucas, capítulo 15, 21. O que vem falando em Evangelho de Lucas para nós? Filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha, gente, eu tenho 2 coisas muito importantes para te falar. Sei que vai ficar longo, mas 2 coisas sobre o filho pródigo. Olha, o filho pródigo, imagino eu, que situação é aquela, né? O homem tinha tudo. O moço tinha, assim, todas as coisas que ele precisava, ele tinha ali, ao lado do pai, do irmão e de todas as criação, fazenda. Imagina quanto financeiramente ele tinha. Mas ele ainda assim quis procurar algo lá fora. É complicado como nossas emoções elas começam a se travar. A gente tem tudo e não dá valor a nada que a gente tem. Isso que aconteceu com aquele rapaz, ele não deu valor ao pai que ele tinha, ele não deu valor à família, ele não deu valor àquela estrutura toda que ele tinha. E eu quero te informar que nós somos assim, eu, você, o mundo, ele é destinado de pessoas muito iguais no pensar, no agir, enfim. Aquele moço não deu valor a nada. E eu te falo agora, né? As pessoas realmente, elas dão valor àquilo que elas perdem. Ele precisou de perder tudo aquilo. Imagina quanto o coração daquele pai não sangrou quando ele disse: me dê minha parte da herança, pois eu quero viver. Isso aqui não é bom para mim. Isso eu te falo é quando você olha para Deus e fala assim: eu vou ir à igreja, eu vou cultuar ao Senhor, eu vou lá, mas eu quero aqui, eu quero um emprego, tá, Deus? Me dê o emprego. E depois que o emprego chega, vai embora. Me dê o marido, depois que casa, vai embora. Me dê o filho, depois que o filho chega, vai embora. E aí, quando as coisas começam a se despencar, quando as coisas começam a se destruir, infelizmente, pois nós não desejamos isso, quando o casamento está começando a ficar uma bagunça, quando as emoções já não estão legais, lá vem nós, aos pés do Senhor Deus. Pai, pequei contra o céu perante ti. Sabe o que é lindo nessa passagem? Esse homem, ele admitiu. O filho pródigo, ele admitiu que ele errou. Sabe?
Quando se admite o erro, quando vê a falha e quer corrigir, imagino eu quanto Jesus Cristo compadece do seu coração pela sua história, pela sua trajetória, pelo que você está vivendo. E assim foi naquele momento. Ele se compadeceu, seu pai. Olha, na passagem fala que ele fez festa. O meu filho está vivo. Está vivo é porque ele voltou para os braços do Pai. Eu quero te convidar para voltar aos pés do Senhor nesse momento. Eu quero te convidar para você colocar o seu coração perante o Senhor. Sabe, eu quero te falar uma coisa muito importante. Não tenha medo do seu passado. O seu passado, ele é aprendizagem. Ele pode ter sido ruim, ele pode ser tortuoso, mas se você olhar para Jesus Cristo, olhar para o seu Pai e vir até Ele, com seu coração digno de acreditar no futuro melhor, e que o que você fez para trás já não define quem você vai ser, mas sim, a partir do hoje, após o perdão que Jesus Cristo der a você, você vai começar a ser uma pessoa diferente, vai começar a sair virtude dentro do seu coração, você vai se espelhar em ajudar as outras pessoas a não cair naqueles erros mais. Foi aquele momento onde ele voltou, o seu pai se alegrou. Volta para Jesus. Deus te espera. Ele vai se alegrar em ver você. E aí eu te falo de um bom amigo, um bom pai, um companheiro. Ele se alegra quando você volta aos pés do Senhor, quando você começa a mudar essa trajetória. Então as pessoas que estão do seu lado e que são boas amigas, quando ela vê mudança no seu coração, quando ela vê você mudando sua chave, falando assim, olha, a partir de hoje eu vou servir a Deus, aquilo que era do mundo já não me pertence mais, aquilo que é do Senhor eu vou começar a prosseguir. Se as pessoas ao seu derredor começarem a se alegrar, a se satisfazer, a ficar muito feliz com a sua escolha, esses são bons amigos. Pois o filho pródigo, quando voltou, teve o seu pai de braços abertos. Em contrapartida, infelizmente, teve seu irmão, ficou muito chateado. Mas pai, eu nem lhe pedi herança e nada mais o Senhor fez por mim. Eu nem lhe pedi nada, eu nem joguei tudo fora no lamaçal de pecados e você não fez nada comigo. Ele disse, calma filho, pois ele está vivo. O que ele quer dizer é que independente do que você fez, de como você cometeu, de qual foi o seu erro, Jesus Cristo, Deus, ele tem o perdão. A consequência vai vir. Não quer dizer que é festa, tá? Eu preciso te deixar claro. Tudo que a gente falha, que a gente erra, a gente tem consequência. Mas eu quero te informar que com Jesus Cristo é muito melhor. Pois ele tem a salvação para aqueles que buscam ele verdadeiramente. E é o que eu te convido a fazer. Agora vamos para a próxima passagem. A próxima passagem, ela vem falar de Naamã. Naamã, vamos lá, eu vou dar uma leitura aqui rapidinho. Tá em 2 Reis 5:13. Então chegaram a ele seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te disse pedindo alguma coisa difícil, porventura não a fareis? Quanto mais se ele apenas diz, lava-te e ficarás purificado. Naamã, gente, ele era uma pessoa muito importante naquela época. E uma serva dele, uma escrava, informou ele que existia um profeta cujo ele teria a cura, ele poderia ajudar Naamã. Naamã, ele estava com lepra e recebeu uma ordem do profeta. O profeta disse a ele para que ele se lavasse num rio. Ele respondeu, mas existem tantos rios mais limpos nessa trajetória e você quer que eu vou naquele sujo? Olha, imagina o coração daquele homem de posses, uma pessoa importante. Começando que foi sua escrava que lhe informou sobre o profeta. Olha quão humilde uma pessoa que foi escravizada por ele, ainda assim de coração tão bom,
lhe deu uma informação tão importante. Talvez se ela não tivesse falado para ele não teria ido até lá. Assim eu também falo que existiam servos ao lado dele que falou, mas se ele te pedisse uma coisa tão difícil, você não faria? Agora, por que não lavar-se e será purificado? Era uma coisa simples, mas aos olhos de Naamã não eram. E olha como as pessoas ao redor, as pessoas mais próximas, têm incentivo em sua vida. Às vezes você vai fazer algo que você está com medo, você acha difícil, mas quem você acha que está do seu lado, são pessoas que realmente dariam um bom conselho, elas te disseram simples. Vai lá, faça o que o profeta disse. Pois se fosse muito difícil, você faria. Como é só se lavar, tá difícil assim. Naamã precisou de ter pessoas ao lado dele que o incentivassem a fazer o que Deus disse. Você, em muitos momentos da sua vida, precisa de pessoas que vão te incentivar, que vão te ajudar, que vão te dar convicção de que o que Deus está te pedindo é realmente o que você precisa fazer. Que o seu coração, ele vai estar limpo, sarado, curado, quando você deixar Jesus entrar. Quando você abrir a porta e dar oportunidade a Deus. Por isso eu te informo quão importante é ter pessoas de bom coração do seu lado, pois é elas que nos momentos difíceis de decisão da sua vida vão te ajudar a tomar essas decisões. Para completar, o terceiro versículo está em Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Olha, gente, eu não conhecia essa passagem e eu me emociono de estar aqui compartilhando com vocês. Eu me emociono mesmo. Imagina que naquela época um paralítico, ele não tinha muita oportunidade, sabe? Ele estava acamado, não tinha cadeira de rodas, né? Então, ele sabia que Jesus estaria por ali. Mas mais do que ele sabia, 4 amigos sabiam que existia Jesus ali. Imagino eu uma casinha, Jesus ali dentro, as pessoas assim, tudo ao redor, já sabia que ele curava, que ele fazia milagre. Então, quando uma cidadezinha descobre que vem alguém de fora, vai todo mundo... E aí foi o que fizeram. Correram lá, chegaram até ele. Estava entupido. 4 amigos, assim, olha, carregando um paralítico. Gente, olhando aquela multidão, era impossível chegar em Jesus. Na Bíblia relata que esses 4 amigos, eles caminharam, eles foram até o teto, eles retiraram a telha exatamente aonde Jesus estava e desceram. Imagina, desceram aquele leito com aquele moço. Naquele momento, Jesus olhou para o homem e olhou para os que estavam lá em cima e disse: os seus pecados estão perdoados. As pessoas que estavam lá, a multidão, começou a pensar e Deus ouviu seu coração, Jesus ouviu seu coração. Uai, que Jesus é esse? Por que ele não logo fala, levanta-te e anda? E aí Jesus pega na palavra e fala: olha, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas, elas estão aqui duvidando, mas eu te peço, levanta-te e carrega consigo o seu leito. Olha que passagem maravilhosa. Sabe o que eu quero te informar? Aquele paralítico, ele não seria curado se ele não tivesse aqueles 4 amigos. Tem pessoas que você tem do seu lado e que você precisa de valorizar. Elas estão te levando até Jesus. São elas que estão te ajudando nos dias difíceis, nos dias que estão atribulados, a caminhar da forma correta, a olhar para Deus como Ele deseja. São essas pessoas
que vão te instruir, te ajudar e te fazer uma pessoa melhor. Essas 4 pessoas, esses 4 homens, levaram aquele homem para ser curado. Imagino eu que eles não pensaram em si mesmo, eles pensaram somente no paralítico. Mas eles ainda receberam o perdão de Jesus. Às vezes você precisa pensar mais no seu próximo do que em si mesmo. E eu te peço que valorize. Sabe aquela amiga que todo dia faz questão de conversar com você? Talvez você ainda não chamou ela para tomar um café, mas nos dias difíceis você liga para ela. Talvez você não adornou ela com um presente, mas nos dias que você não tem mais saída, você liga para ela. Valorize um pouquinho mais quem está do seu lado nos momentos onde todos correm. Quantas pessoas podem ter visto aquele paralítico, mas só aqueles 4 homens se compadeceram. Imagina aquela multidão toda pensando em si mesmo, elas podiam ter abrido espaço para o paralítico passar, aqueles 4 homens a carregar, mas estava cada um preocupado consigo mesmo. E eu quero te informar para você que conseguiu ficar até o vídeo e está passando por um momento de depressão, de tristeza, ele precisou de 4 amigos. Eu quero te informar que eu estou aqui por você. Se tiver difícil a sua caminhada, se estiver sofrendo muito, a ponto de estar depressivo, precisando de Deus, eu me posicionei para Jesus Cristo como serva fiel dele, que eu te auxiliaria. Se você tiver alguma dificuldade de entender, tiver alguma coisa que não foi bem explicada, aproveita para deixar seu comentário, escreve aqui para mim. Vai ser muito importante para mim estar ouvindo, lendo e poder estar comunicando com você. Eu te peço mais uma coisa. Entra lá no meu Instagram, vai estar aqui, ó, @AlexandraWisterman. No meu Instagram você pode estar enviando mensagem para mim, vai ser muito importante também estar recebendo você por lá. E eu quero te falar que em Cristo Jesus somos todos um só corpo, unidos em comunhão com Deus. O meu propósito ele está ligado a atingir inúmeras mulheres que desejam uma transformação. Pois se Ele, Jesus Cristo, transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. É por você aquilo que você deseja. Então, eu peço que você entregue esse momento que foi tão importante para mim a Deus. Eu te agradeço por ter ficado até aqui. Se você ficou, escreve um amém aqui que eu vou saber que você conseguiu ficar até o final do vídeo. Eu sei que nosso dia é muito corrido, as situações são difíceis, mas a gente se atentar para um homem lindo, maravilhoso, que é Jesus Cristo, que salva, cura e liberta, ele transforma o nosso coração. Espero que eu tenha conseguido alcançar você, sua família, sua casa. Envia para quem você acredita que precisa de ouvir tudo isso. Eu quero te informar que foi muito bom estar aqui com você. Beijo enorme no seu coração. Um abraço apertado da Lê e até a próxima. Obrigada, viu?